Nós damos sequência à nossa série de mensagens e hoje é o último sermão dessa série, frente a frente com o coração, lidando biblicamente com as questões do coração. Ao longo dos últimos 7 domingos, nós falamos sobre diversos assuntos que são comuns para nós e que nós lidamos no nosso dia a dia e muitas vezes lidamos conforme nós mesmos entendemos que é a maneira correta de lidar com essas questões, mas talvez um pouco distantes daquilo que Deus espera e de como Deus espera que lidemos com algumas questões. E hoje nós falaremos sobre a tristeza profunda, uma realidade em nossas vidas. Nós então abordaremos o assunto da tristeza, de como esse sentimento, essa emoção, ela alcança o nosso coração e como é que nós lidamos às vezes e como podemos lidar com isso à luz da palavra de Deus. Então, certa vez, meus irmãos, uma mãe perguntou para o seu filho, que estava há muito tempo abatido e entrevado, em trevas, em seu quarto. E ela disse: filho, o que é que está acontecendo? A mamãe não vê você sair mais do quarto, eu não consigo mais enxergar expressões de alegria no seu rosto, o que é que está acontecendo? E aí então, esse filho respondeu à sua mãe: mãe, o inferno me visitou. E essa mãe ficou desesperada e se dirigiu ao filho de novo e disse: meu filho, como assim? Não diga isso, por que você está dizendo isso, filho? E aí, então o filho respondeu novamente à mãe, com a voz bem baixinha, de tanto desânimo que ele estava vivendo naquele momento, e disse: mãe, fique calma. A semelhança entre a minha tristeza e o inferno é a falta de esperança que eles carregam para dentro de cada um de nós. Meus irmãos, é assim que a tristeza profunda nos deixa, sem esperança. É assim que um coração severamente entristecido, tomado e roubado pela tristeza se sente. É assim que pessoas em um estado de depressão severa se encontram. Elas olham para a vida sem esperança alguma. Elas olham para a vida sem nenhum tipo de expectativa ou sem nenhuma perspectiva de que aquilo possa ser algo bom vindo da parte de Deus. Por isso, nessa manhã, nós vamos falar sobre a tristeza. Sobre a tristeza que faz parte das nossas vidas. Ninguém está isento deste sentimento. Só que diferente do que nós estamos acostumados aqui, onde eu leio um texto e exponho esse texto parte a parte, hoje nós vamos dar um passeio pela Bíblia e observar como a Bíblia trata esse assunto, como esse assunto é um assunto importante para nós e como nós podemos lidar melhor com a tristeza em nossas vidas. E para começar, eu queria ler apenas um versículo de João, capítulo 16, versículo de número 33, nas palavras de Jesus, que diz o seguinte: João 16, versículo 33, nas palavras de Jesus, que dizem o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, assim como estamos. O Senhor está em todos os lugares e nessa manhã, sem dúvida alguma, o Senhor está aqui conosco, porque nos reunimos para adorá-lo e nós queremos, Deus, que este momento seja um momento onde nós possamos dar atenção à Tua voz, atenção à Tua palavra, nesse assunto tão delicado, tão comum e tão avassalador para a vida humana. Que o Senhor nos dê percepção, sabedoria, tranquilidade da parte do Teu Espírito, para não só entendermos,
mas também para sermos encorajados e termos os corações alimentados com Tua Santa Palavra. Nos livra, Senhor, de distrações, nos livra, Senhor, daquilo que possa roubar a nossa atenção e que possamos dar atenção à Tua voz santa, perfeita e gloriosa neste momento. É assim que juntos nós fazemos essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus disse essas palavras aqui do versículo 33 aos seus discípulos, quando Ele estava falando a eles o que eles estavam prestes a viver, o que estava prestes a acontecer. Eles de fato seriam assolados, eles seriam perseguidos, eles enfrentariam grandes aflições por amor ao nome de Jesus e por não negarem o nome de Jesus. Só que Jesus deixa claro para eles que aquela tristeza não seria o fim da história. Aquela tristeza, aquelas aflições que estariam no coração dos discípulos durante a jornada deles, não seria o final da história. O triunfo de Jesus garantiria o triunfo e a vitória dos discípulos também. Eles passariam pela tristeza, eles seriam livres da tristeza, eles seriam livres das aflições de uma vez por todas. Mas o fato é que enquanto eles caminhassem nesta terra como discípulos de Jesus, a tristeza faria parte da jornada deles. E aí então faria parte da nossa jornada também. Então todos nós conhecemos, meus irmãos, esse sentimento ou essa emoção chamada tristeza. Ninguém na face da terra está isento de lidar com a tristeza em algum momento da vida, ou em algumas vezes durante toda a sua vida. Nem mesmo aqueles que são discípulos de Jesus, nem mesmo aqueles que caminham constantemente com Jesus, estão isentos de enfrentar a tristeza em algum momento pontual ou durante toda a sua caminhada. E nos dias de hoje, meus irmãos, esse sentimento se tornou mais comum ainda, e ele foi definido por uma expressão muito usada como um tipo de diagnóstico para a nossa tristeza, que é a expressão depressão. Então hoje a palavra depressão, ela é como um tipo de diagnóstico para expressar ou para definir a tristeza do coração, a tristeza da alma humana. E eu queria deixar claro aqui, irmãos, que eu não sou nenhum especialista nessa área, mas a depressão ela tem várias definições. E eu separei 3 definições clínicas de instituições médicas, de saúde, de transtornos e da psiquiatria, de como elas definem a expressão depressão. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão é definida como um transtorno mental caracterizado por um estado de tristeza, perda de interesse ou prazer nas atividades, alterações no apetite, sono e concentração e pensamentos suicidas. É assim que a Organização Mundial de Saúde define a depressão. Contudo, a Associação Americana de Psiquiatria define a depressão de uma forma bem parecida, como um transtorno mental também, caracterizado por um humor deprimido, por perda de interesse ou prazer, com alterações no apetite, sono e na energia da vida humana, do ser humano. E, por fim, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele define a depressão como um transtorno depressivo maior, ou seja, com diversas frentes de sintomas e atuações, que dura pelo menos 2 semanas constantes na vida do homem. Então, essas são as abordagens clínicas a respeito da depressão. Eu queria deixar uma nota aqui, para que a gente siga em frente pensando sobre esse assunto, com algumas coisas em mente. Primeiro,
a minha intenção aqui não é fazer uma abordagem clínica ou algo do tipo a respeito desse assunto. Primeiro porque eu não sou médico ou clínico, ou psicólogo ou psiquiatra, então eu não tenho profundidade para falar clinicamente a respeito desse assunto. Segundo, é porque eu acredito que de fato tudo que o homem finito pode abordar a respeito desse assunto já tem nos livros, nos podcasts, nos consultórios. Tudo que o homem finito pode tratar a respeito desse assunto já tem disponível aí pelos melhores nessa área. Agora, em segundo lugar, esta abordagem aqui, ela vai ser à luz da palavra de Deus, porque essa abordagem, sim, eu creio que falta no nosso meio, a respeito de como aquele que sabe tudo, a respeito de todas as coisas, inclusive sobre a tristeza, a depressão e todos os sentimentos da alma humana, como ele, Deus, lida e nos ensina a lidar com esse assunto tão delicado nas nossas vidas. Então esta é uma abordagem bíblica a respeito do assunto. A minha intenção não é trazer o que eu penso sobre isso, o que eu acho sobre isso, ou como eu vejo esse assunto. A minha intenção aqui é de fato caminhar com vocês à luz da Bíblia e trazer para nós aqui nesta manhã como é que a Bíblia lida com esse assunto tão delicado. E é óbvio que eu não vou esgotar o assunto à luz da Bíblia. Eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas percepções que de fato vão nos ajudar a pelo menos entender em como nós podemos lidar com a tristeza à luz da palavra de Deus. Então, diante disso, meus irmãos, nós corremos o risco de colocar todas as tristezas que nós sentimos na caixa da depressão. Isso é um fato. Qualquer tipo de tristeza que sentimos, talvez por uma semana, 15 dias, um mês, de fato nós já pensamos, eu estou depressivo, ou fulano está depressivo, porque os números são muito altos. De acordo novamente com uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno da depressão. Isso vai representar 3,8% da população mundial, que tem o seu total como 7,9 bilhões de pessoas. Então, imagine bem, 300 milhões de pessoas sofrendo com transtornos de depressão no mundo, ao redor do mundo. Só que a pergunta que nós precisamos responder é se de fato toda tristeza ou todo tipo de tristeza deve ou pode ser diagnosticado como depressão. E a Bíblia, ela não vai usar esse termo, depressão, porque esse, como eu disse, é um termo novo, ele começou a ser usado recentemente. Só que a Bíblia vai relatar aqui tristezas profundas, que de fato são idênticas às depressões que nós lidamos e que nós conhecemos pessoas que lidam em nossos dias. E eu gostaria, irmãos, de olhar para esse assunto observando aqui dois pontos principais. O primeiro deles é como é que a Bíblia nos mostra as manifestações de tristeza na vida humana. Como é que a Bíblia mostra que manifestações de tristeza acontecem em nossas vidas. E o segundo ponto é como é que o Evangelho nos dá esperança ao enfrentarmos a tristeza profunda em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui juntos como a Bíblia nos mostra as manifestações de tristeza em nossas vidas. E meus irmãos, a Bíblia relata diversas maneiras em que a tristeza se manifesta na vida do homem. E dependendo da forma em que ela se manifesta, ela pode se intensificar cada vez mais. Ela pode ficar mais difícil, ela pode ficar mais severa. E dependendo da forma que ela se manifesta e que nós respondemos a ela, ela também pode ser minimizada, diminuída e até sanada dos nossos corações.
E uma das formas comuns que a Bíblia nos apresenta a tristeza é a tristeza situacional, né? Essa é o tipo de tristeza que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, causada por situações específicas. Esse tipo de tristeza também causa desânimo, também causa frustrações por um momento, e ela também nos abate por determinado tempo, por momentos específicos. Muitas vezes é aquela tristeza que nos deixa melancólicos, que nos deixa para baixo, com pensamentos entristecidos mesmo, pensamentos negativos, né? Não positivos. A gente começa a olhar para a vida como se ela estivesse começando a ficar preto e branco. Nós ainda trabalhamos, nós ainda estudamos, nós ainda vamos à igreja, nós ainda conversamos, mas parece que a vida começou a perder o sabor, começou a ficar preto e branco. Então, esse tipo de tristeza acontece com qualquer pessoa em determinado tempo da vida. E Jesus nos mostra que sim, as situações de fato podem nos abater profundamente. As situações podem causar tristezas profundas em nós. E eu queria observar com vocês o relato do evangelista João, no capítulo 11 do seu livro, do seu evangelho, dos versículos de 17 a 36, um relato muito conhecido, mas eu gostaria de olhar com vocês como é que as situações podem nos entristecer e como é que Jesus também lidou com isso e foi entristecido pela situação. Diz assim: Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta então respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Meus irmãos, esse é um dos relatos mais claros que a Bíblia nos mostra, de que as situações nos entristecem e por um momento nos abatem. Esse relato de Jesus mostra que no decorrer de sua caminhada, quando estava aparentemente tudo bem, Jesus de fato não havia sido pego de surpresa. Ele não estava triste por Lázaro, ele sabia que Lázaro ressuscitaria. Alguns versículos antes de onde eu li aqui, do versículo 1 ao 16, Jesus havia dito aos seus discípulos que Lázaro dormia, mas que ele então seria ressuscitado, que ele acordaria.
Então Jesus não havia sido pego de surpresa pela situação ou pela tristeza da morte de Lázaro. Esse não era o fato. A grande questão, meus irmãos, é que este relato mostra que situações em que seres humanos sofrem, em que pessoas que amamos sofrem, nós também, como homens criados à imagem e semelhança de Deus, e dessa forma então, como imagem e semelhança também de Jesus, nós sofremos juntos. A circunstância nos abate, a circunstância causa tristeza no nosso coração, assim como causou na vida de Jesus e no coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus agitou-se de coração e perturbou-se. Jesus se compadeceu profundamente daquelas irmãs e daqueles homens e mulheres que estavam ali chorando, entristecidos, juntos com aquelas irmãs, por causa da perda que elas haviam tido. Então, meus irmãos, nós não escolhemos se nós vamos sentir tristeza ou não em algumas situações. Em algumas situações, nós não nos blindamos da tristeza, do sofrimento, daquilo que assola o nosso coração. Quando vemos a tristeza de alguém que amamos, nós não escolhemos simplesmente não sofrer. Pelo contrário, meus irmãos, o nosso coração se sente entristecido, nós nos abatemos, nós nos entristecemos junto com aqueles que se entristecem. Outro exemplo de que as situações causam tristezas no coração do homem, ou em nossos corações, são os discípulos de Jesus, que se entristeceram em determinada situação. Quando Jesus disse que iria para o Pai, no Evangelho de João ainda, no capítulo 16, versículo 6, anteriormente Jesus havia traçado toda a caminhada e dito que iria para o Pai. E aí então, o próprio Jesus falando, fala com os seus discípulos: porque eu falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Porque Jesus havia dito que não estaria mais com eles ali, o coração dos discípulos encheu-se de tristeza. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos, e Jesus sabia que eles estavam angustiados, completamente entristecidos com a notícia de que Jesus os deixaria para estar com o Pai. Eles se entristeceram profundamente. É como se a situação roubasse deles toda a esperança, porque normalmente esse é o objetivo da tristeza: é roubar de nós a esperança, é tirar de nós a alegria, é tirar de nós o vislumbre de que o amanhã vai acontecer, de que a vida não acaba hoje e não acaba agora, de que essa tristeza não é o final da história. É isso, esse é o objetivo da tristeza, a falta de esperança. E o sentimento de perda causa isso. Então, algumas tristezas também revelam os nossos amores. Os discípulos aqui estavam tristes porque amavam a Jesus. Eles iam perder Jesus. Mas alguns de nós, ou talvez em muitas situações das nossas vidas, nós nos entristecemos porque perdemos alguma coisa que não é Jesus, ou porque perdemos algumas pessoas que não são Jesus, e somos profundamente abatidos, porque os nossos amores também são revelados, assim como os amores dos discípulos estavam sendo revelados. Então essa era a tristeza situacional na vida dos discípulos. Mas a Bíblia nos mostra que a tristeza também se manifesta como consequência de pecados não tratados. E esse é o tipo de tristeza que nós quase não percebemos. E é o tipo de tristeza que normalmente a gente fica tentando encontrar um porquê. Nossa, mas por quê? Nossa, mas por quê? Nossa, mas por quê? E quase não percebemos. Mas olha o que um pecado não tratado pode fazer com o coração de um homem.
Davi é um grande exemplo disso. No Salmo de número 32, nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Irmãos, Davi sentiu o seu corpo definhar de tanto gemer enquanto ele mantinha os seus pecados escondidos. Essa é uma figura de linguagem que descreve a dor que ele sentia na alma e que muitas vezes parecia se estender para o corpo. Sabe quando você acorda ou vai dormir ou em algum momento do dia, você acha que está com dor no peito? Só que aí você fala, essa dor não é no peito, ela é nas costas, porque ela está atravessando. E aí quando você para olhar mesmo, você percebe que não é nem em um lugar nem no outro, nem no peito nem nas costas. Aí você identifica, você fala, bom, eu estou com dor na alma, eu estou com uma dor, um vazio na alma, está doendo a minha alma, porque não é físico, mas parece que é física. É assim que Davi estava se sentindo, e é isso que pecados escondidos acarretam, esse tipo de tristeza para as nossas vidas também, para os nossos corações também. Dói, meus irmãos, dói, nos deixa angustiados de maneira que nós achamos que nada pode fazer passar essa dor. Então isso é definhar de tanto gemer. Davi, ele era assolado pela culpa, também na mente. Davi ele carregava um fardo pesado na alma, na mente, no corpo. Tudo isso trazia muito sofrimento, um sentimento de dor profunda, de tristeza profunda ao seu coração. Isso acarretava um esgotamento, em uma vida sem ânimo nenhum, sem vigor nenhum. É exatamente como ele encerra o versículo 4, dizendo: foram se esgotando, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Exatamente como uma planta que vai morrendo no meio da seca, aos poucos, num deserto, sem água, definhando e definhando até morrer. E esse tipo de tristeza, meus irmãos, que carregamos em nossos corações, causadas por pecados não resolvidos, só pode ser curada com arrependimento. Só pode ser curada quando nós reconhecemos diante de Deus o nosso pecado, vamos a Ele, confessamos e mudamos de direção por causa de sua graça. É o que o salmista diz na introdução do salmo, nos versículos 1 e 2. A intenção do salmo é expressar a alegria pelo perdão dos pecados que tirou a tristeza de Davi. Ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E aí então no versículo 5, depois de dizer o que é que os pecados escondidos causaram nele, ele vai dizer: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Irmãos, o arrependimento e o perdão trazem alívio a alguns tipos de tristezas que o nosso coração carrega, quando eles são causa de pecados não resolvidos. Quando eles são causas de pecados não resolvidos. Mas nem sempre as tristezas do nosso coração são causas de pecados não resolvidos. Muitas vezes, meus irmãos, algumas tristezas são por causa de pecados que cometeram contra nós, por situações que nós de fato somos injustiçados, por situações que nós de fato somos assolados, perseguidos. E esse tipo de tristeza aparece e assombra o nosso coração também.
É o que aconteceu com Davi agora, em outro momento, quando ele fugia de Saul. Nesse tempo ele escreveu o Salmo 142. Então pense num homem experimentado na tristeza do coração, era Davi. Só que agora, a tristeza dele não era causada pelo pecado que ele cometeu, mas pelo pecado que estavam cometendo contra ele. E aí ele escreve o Salmo 142, no versículo 2, ele diz: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Olha a situação do coração deste homem: lamento, tristeza, angústia, incômodo na alma, um coração dilacerado pela tristeza. E aí então no versículo 6 ele diz: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. É isso mesmo, meus irmãos. Às vezes nós somos profundamente entristecidos pelos pecados cometidos contra nós. Isso pode acontecer também. Isso é uma das formas que a tristeza pode se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia também. O que vai ditar se nós permaneceremos assim ou não é como nós vamos responder a essa tristeza, é como nós vamos lidar com essa tristeza. Então a tristeza vem, é certo que em algum momento, de alguma forma, por alguma porta ela vai entrar no nosso coração. Mas como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós lidamos com isso? Essa é a chave, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como lidar com a tristeza? Só que antes de olharmos isso, a Bíblia ainda nos mostra um grau de tristeza profunda e severa, que ela afeta o nosso físico, abate a nossa alma e nos inutiliza por completo. Essa talvez seja o grau severo da depressão dos dias de hoje. Esse tipo de tristeza, meus irmãos, nos deixa completamente prostrados. Esse tipo de tristeza nos nocauteia por completo, nos leva à lona. Lembram daquela luta do Anderson Silva e o Vitor Belfort? Aquele famoso chute. Alguns tipos de tristeza profunda nos nocauteiam daquela forma, nos prostram exatamente daquele jeito. Nós ficamos sem poder ativo de reação, não tem como reagir. É possível que alguns tipos de tristeza façam isso conosco. E é essa a descrição do salmista, no Salmo de número 38, nos versículos de 6 a 8. O salmista diz o seguinte: estou encurvado. Percebam as expressões: estou encurvado e muitíssimo abatido. Então, completamente prostrado. O dia todo saio vagueando e pranteando. Então, ele está com crises severas de choro. A tristeza é tanta que ele chora o dia inteiro. A dor é tanta que é só lágrima, lágrima e mais lágrima. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. A dor, a tristeza na alma do salmista aqui é tão grande que ele sente como se todo o seu corpo estivesse febril, doente, adoecido, incapacitado. E ele continua: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. O salmista está completamente esmagado pela dor na alma, pela falta de esperança. O seu corpo, a sua mente, o seu coração sofrem de tristeza. E aí então no versículo 10 ele diz: meu coração palpita, as forças me faltam e até a luz dos meus olhos se foi. Meus irmãos, essa é a expressão de alguém que perdeu a
vitalidade, a energia da alma, a falta de vitalidade da alma, o abatimento, a tristeza, a prostração da circunstância, roubou o prazer deste homem de enxergar a beleza da vida que Deus havia lhe dado. Ele não conseguia enxergar. Então é possível que isso aconteça com a gente. A angústia, a dor, a tristeza, a desesperança desse homem eram tantas que ele não tinha mais forças para dar um passo sequer em direção à porta de saída daquela situação, em direção à porta de saída daquela dor. E é exatamente assim, meus irmãos, que a tristeza profunda, severa, faz com os nossos corações também. É exatamente assim. Nós perdemos a força, a vitalidade, nós perdemos a esperança, nós não conseguimos dar um passo para fora da situação, da circunstância. Então percebam, irmãos, que não é incomum que pessoas, inclusive os crentes, sejam tomados por algum grau de tristeza em seu coração. Não é incomum, meus irmãos. Pode ser uma tristeza mais leve, pode ser uma tristeza mais moderada, ou pode ser uma tristeza como essa que nós vimos agora, severa. O fato é que as situações, os pecados e as tempestades tortuosas da vida podem encher o meu e o seu coração de tristeza. Nós não estamos isentos. E talvez você se identifique com algum tipo das tristezas que foram colocadas aqui, com algum tipo de manifestação de tristeza que falamos aqui. E se você se identificou, meu irmão, minha irmã, eu lamento muito, porque você está passando por isso, ou porque você enfrentou isso, ou porque você enfrenta isso. Eu lamento do fundo do meu coração, mas mesmo assim eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você dizendo que não é o fim, meu filho. Não é o fim, ou melhor, não precisa ser o fim, porque às vezes nós pensamos que é o fim, mas não precisa ser o fim, não precisa ser o fim. E se você já lidou com algum tipo de tristeza clinicamente, de forma medicamentosa, você sabe que é um tratamento contínuo e não pode ser interrompido. Então, da mesma forma, eu quero trazer aqui para vocês alguns passos que não podem ser interrompidos para a nossa alma, para a clínica de Deus, do tratamento médico de Deus, da nossa alma, contra a tristeza. Alguns passos básicos. Primeiro, meu irmão, minha irmã, comece alimentando o seu coração com a palavra de Deus. Talvez eu esteja aqui, provavelmente, chovendo no molhado, mas eu quero encorajar vocês, porque a mesma Bíblia que relata todos esses tipos de tristeza, ela também descreve que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A mesma Bíblia que descreve todos esses tipos de tristeza, ela também descreve que a palavra de Deus é perfeita, revigora a alma, traz alegria ao coração, dá luz aos olhos. A mesma Bíblia que mostrou que a tristeza sim assola o nosso coração, é a Bíblia que diz que o Senhor restaura o exausto, traz saciedade ao coração enfraquecido. Então, meu irmão e minha irmã, dê as pílulas da palavra de Deus diariamente à sua alma. Não pare com esse tratamento da alma. Dê o alimento seguro de Deus para a sua alma todos os dias. E se você estiver em um grau severo de tristeza, severo de depressão, por favor, meu irmão, procure alguém para fazer isso com você. Procure um irmão, procure um amigo crente que vai te ajudar, te dar as pílulas na boca da alma, todos os dias com você, até
até que você consiga fazer isso sozinho. Mas não deixe de dar à sua alma a palavra de Deus. Não deixe de dar à sua alma a palavra de Deus. Vá ao Senhor em oração. Esse é o segundo princípio básico. Vá ao Senhor em oração. A Bíblia não mostra que nós estamos isentos da tristeza, seja ela em qualquer grau que for. Mas a Bíblia também não mostra que quando nós estamos entristecidos profundamente, nós devemos entrar numa caverna e nos calar. Mesmo quando aqueles que entraram nas suas cavernas, como Davi, de dentro da caverna ele gritou: até quando, Senhor? Para sempre que o Senhor se esquecerá de mim? Até quando se esconderá o seu rosto de mim, Senhor? O salmista ainda diz: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, porque eu sou pobre, eu sou necessitado. Nos momentos de angústias e de tristeza, nós devemos ir a Deus e clamar como o salmista no Salmo 86, versículo 4: alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. E no versículo 7 ele diz: no dia da minha angústia eu clamarei a ti, porque tu me responderás. Meu irmão e minha irmã, não deixem de clamar com a pouca força que vocês têm. Não deixem de ir a Deus. Elias, prostrado, deitado debaixo de um pé de zimbro, no meio do deserto, pedindo a morte, foi alimentado por Deus, foi revigorado, foi colocado em pé. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que conhece as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas. Não deixe, meu irmão, minha irmã, de clamar ao Senhor com a sua pouca força. Sabe por quê? Porque a nossa força pode ser pouca, quase nenhuma. Mas Deus continua o mesmo. De eternidade a eternidade, eu sou Deus. Deus continua o Todo-Poderoso. Deus continua aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, e Ele faz conforme a sua boa vontade. Clamemos ao Senhor. E o terceiro princípio básico: não deixe de estar em comunhão com os seus irmãos. Em comunhão, meus irmãos, nós somos constantemente encorajados por nossos irmãos a lutarmos dia a dia contra os desafios da caminhada da vida cristã, contra os desafios da família, contra os desafios financeiros, do trabalho. Mas em comunhão nós somos encorajados, e dentre esses desafios, a tristeza profunda e a depressão também estão ali, também fazem parte deles. A Bíblia nos chama a nos reunirmos para o encorajamento. Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de nos reunir como igreja, como está sendo de costume a alguns. Essas são as palavras do autor aos Hebreus, como tem sido o costume de alguns. Mas nós devemos procurar encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, a Bíblia nos chama a levarmos os fardos uns dos outros. E como levar o fardo do meu irmão, vivendo e estando distante dele cada vez mais? Para que isso aconteça, nós precisamos estar constantemente em comunhão. E eu sei, meus irmãos, eu não estou querendo inventar a roda. Eu sei que para quem sofre com a depressão, para quem sofre com algum tipo de tristeza mais severa, isso é extremamente difícil, estar com pessoas, estar em comunhão. Eu sei disso. E se você tem dificuldade com isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu quero lhe encorajar.
procure algumas pessoas de sua confiança, que possam estar com você regularmente, para orar com você, para lhe dar a palavra de Deus, para lhe encorajar a estar no meio do povo de Deus, porque de fato o isolamento não é a solução bíblica para as tristezas e dores da nossa alma. Nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos amparar, consolar. A Bíblia diz: suportai uns aos outros em amor. E esse suportar aqui, a gente normalmente interpreta assim: eu tenho que suportar o cão que é bem chato, hein? Mas a Bíblia manda suportar. Só que não é isso. Ali a palavra é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, né? É dar suporte, é amparar. Então nós somos chamados a dar suporte aos nossos irmãos em amor. Nós somos chamados a cuidar dos nossos irmãos. Para isso, então, os nossos irmãos precisam abrir o seu coração a serem cuidados por nós, confiar em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem tido dificuldade, não se isole, procure alguém, pelo menos uma pessoa, para andar com você no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua tristeza. Você será fortalecido e abençoado imensamente pela comunhão. Você talvez não será curado, mas receberá suporte para caminhar até o fim. Diante disso, meus irmãos, nós vamos agora para a segunda parte e a parte final da proposta do nosso pensamento a respeito da tristeza. Nós vamos agora olhar para como o Evangelho nos dá esperança ao enfrentarmos a tristeza profunda em nosso dia a dia. Nós vimos as manifestações de tristeza na nossa vida, algumas delas. Nós vimos que elas se manifestam de forma leve, elas se manifestam de formas moderadas, mas elas se manifestam de formas severas. Mas nós vimos também que há um caminho que nós podemos trilhar em meio à dor e ao sofrimento. Mas como é que o Evangelho, a mensagem de que Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltará, como é que esta mensagem pode nos encorajar e pode nos ajudar a enfrentarmos a tristeza profunda em nossos corações? Meus irmãos, o Evangelho, primeiro, ele nos ajuda a enxergar que o sofrimento e a tristeza fazem parte da existência humana por uma causa, por causa do pecado. Isso é muito claro. Nós sofremos e nos entristecemos, porque em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pecaram. E quando o pecado da rebeldia de Adão e Eva, de quererem ser os donos de suas próprias vidas, andarem independente de Deus, quando este pecado entrou na humanidade, o homem passou a enfrentar muitos desafios. Desafios no seu relacionamento com Deus, porque agora eles foram separados de Deus. Desafio no seu relacionamento com o próximo, porque agora nós não nos enxergamos mais pensando no próximo, mas sempre pensando em nós mesmos. E desafios consigo próprio, com as suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos, porque dificilmente nós queremos abrir mão de alguma coisa para fazer outra coisa que contradiz aquilo que queremos. Então, quando a serpente influenciou Adão e Eva, o homem passou então a enfrentar vários desafios, e a tristeza profunda, ou hoje a chamada depressão, passou a fazer parte da existência humana. E se nós olharmos no Antigo Testamento, quantas e quantas pessoas foram abatidas pela tristeza profunda. Contudo, meus irmãos,
o Evangelho nos mostra também que Deus ele não ficou apático a essa situação. Deus não disse assim: olha, agora então, já que o pecado entrou no mundo e a tristeza veio junto, então eles se resolvam para lá. Não, o Evangelho nos mostra que Deus não ficou apático com as consequências do pecado. O Evangelho nos mostra que Deus, desde os tempos eternos, tinha um plano perfeito para nos livrar da condenação do pecado, da condenação eterna, do inferno, e para nos livrar das consequências que nos assolam hoje, por causa da influência do pecado na nossa vida. E aí então, ele deixa isso claro, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade, é quando ele vai sentenciar a serpente, por ter influenciado Adão e Eva a pecarem. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa aqui é: eu enviarei um Salvador. A serpente, que representava todo o mal de Satanás, seria ferida na cabeça de uma vez por todas. Mas, no decorrer da jornada, ela feriria o calcanhar daquele que viria para acabar, de uma vez por todas, consumar aquilo que já estava prometido desde a eternidade. Então, um homem de dores viria. Mais adiante na revelação bíblica nós vemos isso. Um homem experimentado nas dores, um homem experimentado nas tristezas e no sofrimento, para acabar com a nossa tristeza de uma vez por todas. Então essa promessa se cumpriu em Jesus. E o Evangelho, a mensagem do Evangelho, nos mostra que Deus enviou o seu Filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, não morra, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nos mostra que a promessa foi cumprida, daquele que viria, esmagaria, pisaria a cabeça da serpente. Ele de fato veio, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus, meus irmãos, o homem de dores, que foi experimentado no sofrimento, prometido em Gênesis e em todo o Antigo Testamento, apontado para ele, veio e se compadeceu de nós, conheceu intimamente cada uma das nossas dores, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos. Hebreus capítulo 4 diz que ele passou por todo tipo de tentação, todo tipo de tristeza, todo tipo de sofrimento, todo tipo de humilhação, porém sem pecado. Por quê? Para que nós pudéssemos ser consolados e libertos das noites escuras da nossa alma, para que nós pudéssemos ser libertos das nossas tristezas mais profundas, para que o nosso coração fosse amado, extremamente amado, quando nos encontrássemos altamente entristecidos, abatidos, prostrados. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e Ele garantiu que as tristezas da nossa alma, todas elas, das mais leves às mais profundas, não permaneceriam por causa de Jesus, porque na cruz Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, todo o nosso sofrimento caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. E aí então Ele vence a morte, vence o pecado e ressuscita ao terceiro dia. E quando Ele faz isso, Ele garante que todas as tristezas e tribulações desta vida seriam leves e momentâneas, porque Ele tem preparado para nós um lugar de glória. Toda tristeza, meu irmão,
Pensa na pior que você já viveu, talvez naquela que Davi se encontrou completamente prostrado, sem força nenhuma. Essa tristeza terá fim, porque ela não é um fim em si mesma. Jesus venceu essa tristeza. Ele garantiu que essa tristeza seria leve e seria momentânea, porque Ele tem garantido, preparado para nós, um lugar de glória eterna. E é como Ele mesmo diz, ditando ao apóstolo João, no final da história, em Apocalipse capítulo 21, o próprio Jesus diz ao apóstolo João, que vai chegar aquele dia em que a cidade santa vai descer, e Ele vai habitar lá, porque todos os que estiverem lá serão povo dele, e Ele será o Deus deles. E aí Ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro e nem dor, porque a antiga ordem, onde o pecado ainda nos influenciava, a antiga ordem já passou. Mas quem garante isso para nós? Versículo 5: aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meus irmãos, o Evangelho nos dá a esperança de que as dores, as tristezas, os sofrimentos que nos assolam nesta vida não são o final da história, e essa deve ser a nossa esperança. Pela fé nós cremos nisso. Lutamos com a tristeza talvez hoje pela manhã, lutaremos com a tristeza talvez hoje à tarde, à noite e amanhã, e talvez durante uma semana, um mês e o restante da nossa vida, mas a garantia que a Bíblia nos dá é que a tristeza não é o final da história, e sim, nós podemos passar por sofrimentos e tristezas, talvez pela depressão severa, e lutar com tudo isso durante toda a nossa vida, mas o final da história é garantido para nós. Jesus venceu, Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre a tristeza, sobre a dor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais ranger de dentes, porque a antiga ordem, aquela que nos influencia ainda, já passou. Nós temos a garantia da vitória. Por isso, meus irmãos, eu quero encorajar você. Continue, persevere pela fé no Evangelho. Talvez você tenha lutado e tenha tentado cuidar da sua tristeza, e tenha feito tratamentos, e tenha cuidado de tudo isso. E eu não estou descartando nada disso, meus irmãos, mas talvez você não consiga encontrar esperança. Então olhe para a palavra de Deus, que é eterna, é a âncora da nossa alma, é o alicerce da nossa vida, é a esperança da nossa existência. Olhe para ela, seja renovado nessa manhã, seja encorajado nessa manhã. Não vai ser fácil quando você colocar o pé para fora, daqui a pouco, mas você terá uma luz brilhando no final do túnel, e que ela garante que ela não só brilhará durante o dia, mas durante a noite escura da minha e da tua alma. Ela brilhará para sempre, porque Jesus é a luz do mundo, que brilha para sempre. Ele nunca nos faltará, meu irmão, Ele nunca nos faltará. Sigamos firmes, não desanime, olhe para a palavra de Deus, encontre a segurança e a esperança que você precisa e não tem encontrado em nenhum outro lugar. Encontre na palavra de Deus. Então, para encerrar, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma questão importante para a gente ter em mente. Sim, é possível que como cristãos enfrentemos a depressão por um tempo ou por toda a vida. O que fará diferença
é como vamos responder à tristeza e à depressão, à dor e ao sofrimento que nós enfrentamos. A diferença não é se ela vai me pegar hoje ou amanhã, ou se ela me pegou há 10 anos atrás e tem me assolado até o dia de hoje, e talvez me assolará no final da minha vida. A diferença é como é que nós vamos responder às tristezas da nossa vida. Se nós respondermos como a Bíblia nos orienta, como nós vimos aqui, nós enfrentaremos tudo isso, talvez o resto de nossas vidas, com a certeza de que o Senhor está conosco e nos livrará, seja agora ou naquele grande dia, nos livrará da dor, da tristeza, do sofrimento. Agora, se nós respondermos como as circunstâncias nos forçam a responder, nos prostrando, nos rendendo, nos entregando totalmente à tristeza, nós enfrentaremos tudo isso do mesmo jeito. Nós passaremos por tudo do mesmo jeito, só que com uma diferença: passaremos por isso com uma tonelada de peso em nossas costas, porque nós não teremos mais a esperança e a segurança do alívio que Deus nos dá, seja agora ou seja naquele dia. Então a questão, meus irmãos, é como é que nós vamos responder às tristezas? Como é que eu e você vamos escolher a responder às tristezas? Por isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude e seja conosco diante desse desafio. Que Deus nos ajude, porque só em Jesus, nós podemos encontrar a esperança que a tristeza tem roubado dos nossos corações. Só em Jesus nós podemos encontrar um pouco de alegria aqui nesta vida, enquanto as tristezas querem roubar toda a nossa alegria. E só em Jesus nós podemos ter a certeza de que essas tristezas não são o fim. Nós não precisamos tirar a nossa vida, nós não precisamos querer nos automutilar, nós não precisamos nos isolar pensando: Senhor, agora eu vou me isolar até a morte, porque em Jesus nós temos esperança a que possamos seguir em frente até aquele dia. Viva aqui na terra, meu irmão e minha irmã, com o coração cheio da esperança do Senhor. E assim nós podemos pensar um pouco mais e talvez melhor, à luz da palavra de Deus, sobre esse desafio tão avassalador que tem sido as tristezas do nosso coração. Amém? Vamos orar?